Fique por dentro. Entrevista. E hoje nós estamos com a Cristine Battistini, ela que é fundadora do Instituto Espaço de Vida. Vai falar hoje conosco da doença falciforme, que não é tão comum de se escutar, né? Tudo bom, Cristine? Seja bem-vinda. Tudo bom, bom dia. Agradeço a oportunidade de estar participando. Nós que agradecemos demais aqui você ter aceito aqui o nosso convite e também para explicar de algo que não é tão comum, né? Doença falciforme. Você acredita, Cristine, que as pessoas saibam o que significa essa doença? Pode ser que não, mas a incidência é muito alta. A doença falciforme é uma doença que aparece somente em pessoas da raça negra e seus descendentes, não é? Certo. Não existe incidência na raça branca. É uma doença que é uma anemia, né? Chama anemia falsa. Doença falciforme, na verdade, é anemia falciforme. Sim. É uma doença que pode ser detectada quando a criança nasce com o teste do pezinho, né? A gente sabe que hoje a grande parte dos estados brasileiros fazem o teste do pezinho e conseguem detectar ainda quando a criança é recém-nascida. O que provoca a anemia falciforme? Sim. Né? A anemia falciforme provoca uma anemia crônica, né? Aquela anemia que não passa, né? Provoca icterícia, então a cor amarelada na pele ou no branquinho dos olhos, né? Dá uma dor chamada síndrome de mão e pé, que é quando o pé e a mão ficam muito doloridos e inchados. Isso mesmo em crianças pequenininhas. Certo. E crises de dor. Por que acontece isso? O nosso sangue, né? Todo mundo já fez um hemograma na vida, né? Ah, sim. A gente tem os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa do nosso organismo. E os glóbulos vermelhos são eles que levam oxigênio para todas as células do nosso corpo. As nossas células, as nossas hemácias, elas são bolinhas vermelhinhas, bonitinhas. E quando a criança tem anemia falciforme, elas têm um formato de foice. E esse formato de foice faz com que, quando a gente tem o sangue circulando pelo corpo, ele doa nas articulações. É uma doença que traz muita dor quando ela está em crise. Olha. Por que nós estamos fazendo essa campanha? Porque a doença falciforme tem uma incidência muito alta, tanto que ela faz parte das campanhas da Organização Mundial da Saúde. Nós temos, sim, muitas crianças e muitos jovens com anemia falciforme, para lembrar esses pais de que precisa ser acompanhado. Então, se você tem uma criança que tem anemia falciforme, leve essa criança sempre para fazer um acompanhamento, para evitar que ela tenha um acidente vascular cerebral, para evitar que ela tenha crise de dor. Então, o que nós queremos é que a população lembre que é uma doença que tem uma incidência muito alta e que precisa de acompanhamento sempre. Ótimo, Cristine. E olha, quando você fala na incidência alta, tem como estimar, mais ou menos, da população brasileira, quantas pessoas são portadoras dessa anemia falciforme? Então, não existe um dado concreto, né? Mas principalmente no Norte e no Nordeste, a incidência é muito alta. Às vezes acontece do pai ter traços da doença. Então, o pai tem geneticamente a doença, mas não desenvolve. Aí ele casa com uma pessoa que também tem a doença, mas não desenvolveu. Provavelmente os filhos dessas crianças vão ter anemia falciforme. Então, a incidência é bastante alta. E, Cristine, quando você fala no Norte, no Nordeste do Brasil, e você relatou no comecinho aqui da entrevista sobre o teste do pezinho, que ele consegue diagnosticar, tem alguma relação com isso? Por exemplo, quando é diagnosticado, já nos primeiros dias de vida dessa criança, é mais fácil de tratar? Como que é o procedimento daí? Então, quando a criança é pequenininha, até os 4 anos, né? Você tem que fazer um teste diferente. Então, muitas vezes, se a mãe e o pai moram num estado em que não está disponível o teste do pezinho, essa criança vai acabar sendo diagnosticada por causa de crises de dor, né? Então, o fato de a gente saber no nascimento que a criança tem esse problema, faz com que ela possa ter um atendimento melhor desde o começo e passe por menos crises de dor.
Certo, Cristine. E a gente fez também há um tempo atrás uma entrevista sobre o teste do pezinho e falavam que a cobertura atualmente é de praticamente 80%, né, do país. Mas é claro que por mais que a gente fique contente com 80%, a gente quer 100%, porque descobrir dessa forma com dor não é nada agradável e a gente tem que lutar realmente para que isso não aconteça. E quando você fala dor, que tipo de dor que acontece? Você falava sobre esses glóbulos vermelhos, né, do sangue, falava da anatomia deles, né, que quando tem a doença falciforme, esse glóbulo vermelho ele tem o formato de uma foice, né? O que acontece? Que tipo de dor que a criança ou então o adulto sente? Então, normalmente são as juntas, né, os punhos, os tornozelos ficam inchados e dói muito. E também doem os ossos, dói os músculos, as articulações. E isso complica um pouquinho mais quando a criança é adolescente, né? Porque daí com todas as mudanças da puberdade, é importante o pai e a mãe explicarem para esse adolescente os sinais que ele tem que perceber. Então, se ele percebe que ele está com um pouco de dor, procurar assistência, não esperar a crise piorar, né? Mas a nossa grande preocupação é que cerca de 15% das crianças que têm a anemia falciforme no Brasil, elas podem ter um AVC, um acidente vascular cerebral. Às vezes até mais de até os 20 anos de idade. Então é muito importante que se faça esse acompanhamento e que seja feito um exame chamado Doppler transcraniano. É um exame hoje que já está disponível nos ambulatórios do SUS. É um exame muito simples, é um ultrassom, são 15 minutinhos de exame, mas que vai poder dizer se aquela criança está correndo risco de ter um acidente vascular cerebral. Se ela estiver correndo risco, ela vai para a transfusão de sangue e esse risco vai embora. Então é um teste muito efetivo e é um acompanhamento que os pais têm que saber da importância dele para poderem exigir isso no atendimento das crianças. Com certeza, Cristine, que bom que esse teste ele exista, né? Bom, e constatando que a criança realmente tem, como que é feito o tratamento? O tratamento é simples, existem drogas que têm que ser tomadas, são fornecidas pelo SUS. Quando é necessário uma transfusão de sangue, ela também é feita. Então, nesse aspecto, o que nós temos hoje de mais avançado para o tratamento de anemia falciforme está disponível. O único problema que nós temos é que hoje está sendo feito um estudo internacional que está provando que para algumas crianças o transplante de medula óssea pode ser útil. E esse transplante ainda não é coberto pelo SUS para quem tem anemia falciforme. Então, existe aí toda uma movimentação e uma expectativa de que até o próximo ano a Anvisa reconsidere essa posição e dê essa opção também para um número pequeno de crianças que podem precisar de um autotransplante, que elas tenham a doença numa forma mais grave. Olha, realmente a gente espera mesmo que haja cobertura aí do SUS. E falando nisso, né, como que é nos outros países, né, esse tratamento? É igual, é feito exatamente aqui também no Brasil, do mesmo jeito? Em termos de avanço, como é que a gente está fazendo uma comparação? Para a anemia falciforme, nós temos tudo que há disponível lá fora, é igualzinho no Brasil. A única coisa que está faltando é o transplante de medula óssea, principalmente nessa nova modalidade, que é um transplante menos agressivo, né, que tem menos efeitos colaterais, menos riscos, que precisa ser incorporado. Então, o que está faltando é só o SUS incorporar a anemia falciforme dentro dos procedimentos do transplante de medula óssea no Brasil. E a gente espera que aconteça muito em breve mesmo. E olha, falando ainda sobre esse assunto, na questão do conhecimento mesmo das pessoas sobre essa anemia falciforme, para que elas possam entender até o drama que outras pessoas vivem, que elas possam entender que isso também pode chegar até elas em algum momento. Então, saber, ter conhecimento disso é muito importante. O que você acha que pode ser feito aí para melhorar a educação, conhecimento sobre a anemia falciforme? Olha, depois da incorporação do teste do pezinho em 2008, a coisa melhorou muito, né? Porque a gente tem hoje quase 85% dos estados tendo o teste do pezinho. Então, a nossa luta é para que os estados que ainda não têm o teste do pezinho possam também ter, porque daí a coisa fica muito mais fácil. É uma doença que não tem como não ser diagnosticada. A criança vai ter crise de dor, ela vai ter inchaço nos pés e nas mãos, nas articulações, então a doença é diagnosticada até de uma maneira bem simples, né? Certo, mas Cristina, eu queria deixar aqui o nosso telefone, nós temos favor, uma linha, um 0800 gratuito, podem ligar
do Brasil inteiro de telefone fixo. Então, qualquer dúvida que as pessoas tenham, a gente está à disposição. Olha, Cristine, eu que gostaria de agradecer muito, viu, pelo tempo disponível para falar com a gente sobre a doença falciforme, para que as pessoas conheçam mais, para que justamente haja prevenção, haja o acompanhamento regular, haja mais compreensão também para aqueles que sofrem disso. E, Cristine, a gente espera, claro, numa próxima entrevista. Eu só gostaria que a senhora repetisse aqui para nós o nome daquele exame que a senhora falou e também novamente o telefone. Então, lembrando a importância do teste do pezinho, que deve ser feito em todo recém-nascido. O teste do pezinho detecta muitas doenças, não é só a doença falciforme, não. São mais de 50 doenças aí que são pesquisadas com o teste do pezinho. E o telefone do Instituto Espaço de Vida, que é uma ligação gratuita, é o 0800 773 3241. Cristine Battistini conversando conosco hoje, ela que é fundadora do Instituto Espaço de Vida e nos esclarecendo aqui sobre algo tão importante. Cristine, a gente espera então numa próxima entrevista. Tá, obrigada. Nós que agradecemos.